vida das pessoas e que podem interferir de forma positiva ou de forma negativa. E nós temos que ter essa consciência, e nós temos essa consciência e esse compromisso. E é justamente isso que tem me norteado, e foi justamente isso que norteou o processo todo durante esse festival, fora tudo isso que eu já falei para vocês, da organização da cidade que compete à Prefeitura de Parintins. Como todos sabem, no dia 19 de junho, quinta-feira, nós fizemos o sorteio dos jurados com a presença de Garantido e de Caprichoso, com a presença do prefeito Matheus Assayag, do Dr. Hudson, então presidente da comissão julgadora, com a presença do magistrado Dr. Marcelo, que nos acompanha, já não é o primeiro ano que nos acompanha na comissão julgadora, com a presença do presidente Fred Góes do Garantido, com a presença do presidente Rossi Amoedo do Caprichoso. Nessa sala, nesta e naquela mesa, aqui dentro desta sala, onde nós fizemos, de acordo com o regulamento e com o edital de credenciamento, nós fizemos o sorteio dos jurados, como reza o regulamento e como reza o edital de convocação, de credenciamento daquelas pessoas que se habilitam para fazer a sua inscrição para serem possíveis jurados do Festival de Parintins. Acontece, senhores, que nós fizemos o sorteio no dia 19, na quinta-feira, e quando foi na sexta-feira à noite, eu tive as primeiras informações de que esta lista, sexta-feira, dia 21, eu tive as primeiras informações de possíveis vazamentos dos nomes sorteados. E o regulamento ele é muito claro, e ele diz que os jurados só terão a sua identidade revelada quando chegam em Parintins. No momento que chegam em Parintins, eles são recebidos pelo prefeito municipal, onde se tem uma conversa aberta, séria e compromissada, e aí sim a prefeitura divulga essa lista dos jurados. Na quinta-feira, nós fizemos o sorteio, de quinta para sexta mesmo, do dia 19 para o dia 20, nós enviamos, como é de praxe, para se fazer a compra das passagens, a reserva das hospedagens na quinta-feira, dia 20 do dia. Na quinta-feira, à noite mesmo, os jurados sorteados foram contactados, aqueles que aceitaram já ficaram anotados, e de quinta para sexta mesmo, do dia 19 para o dia 20, foram enviados os nomes para que se fosse feita a compra das passagens e também da reserva da hospedagem de chegada e de saída desses jurados. Na sexta-feira à noite, eu tive as primeiras informações de que nós tínhamos vazamento dos nomes dos jurados, até então 4 nomes. A princípio, eu pensei que esses nomes, na sexta-feira para o sábado, eu pensei que esses nomes pudessem ser pessoas, de repente, ligadas aos bois, porque nós temos 10 jurados sorteados e existe muito a possibilidade de que dentro dos jurados que são triados e sorteados, possa-se ter pessoas, de repente, com ligação, de alguma forma de ligação com os bois, que porventura a comissão não consiga ter identificado, porque muitos ocultam seus perfis, muitos tiram das suas redes sociais, e acaba que alguns nomes realmente é possível de se ter passado. Nós tivemos algo em torno de 400 e poucas inscrições, foi isso, doutor Hudson? Nós tivemos algo em torno de 400 e poucas inscrições através do credenciamento, um processo de chamada pública de credenciamento, que é divulgado nas redes sociais, nos meios de comunicação de Parintins, do Amazonas, e que ganha o mundo naturalmente. As pessoas ligadas à cultura e à arte, todas estão interligadas, isso aí nós sabemos disso, isso não é segredo para ninguém. Todo mundo que faz cultura, os fazedores de cultura no Brasil, eles estão, independente dos seus estados, eles estão interligados numa rede de cultura e todos têm acesso. Além disso, nós publicamos também em Diário Oficial, que era para poder formalizar todo esse processo.
dos 400 e pouco, não me recordo agora a quantidade exata, nomes que se inscreveram, 101 passaram no crivo da comissão e os demais foram rejeitados ou porque não atendiam aos requisitos de cada bloco A, B e C, ou porque a comissão identificou ligação com determinada agremiação ou com pessoas que são ligadas diretamente às agremiações Caprichoso, Garantido, Garantido e Caprichoso, ou pessoas que tenham qualquer tipo de relação ou de ligação, o que poderia, né, de alguma forma, contaminar o processo. Desses 101, nós fizemos, como diz o regulamento, nos reunimos aqui nessa sala. Esse ano eu fiz questão de estar presente aqui junto com o presidente Fred, com o presidente Rossi. Foi feito, como diz o regulamento, os presidentes tiveram a oportunidade de excluir nomes que eles, porventura, achassem que não estivessem ali dentro dos critérios. A partir daí foi feito o sorteio do primeiro para definir de qual bloco seria feito o presidente da comissão. A partir daí foram feitos os sorteios de cada bloco. Fechado isso, a ata foi fechada. Como eu estava dizendo para vocês, na sexta-feira à noite eu tive as primeiras informações de que a gente tinha possíveis vazamentos. A princípio, como eram poucos nomes, eu pensei que pudesse ser algumas pessoas ligadas a agremiações, porventura, que porventura pudesse acontecer. E isso é um ponto, eu já antecipo para vocês, que eu tinha, no dia 19, eu falei para o presidente Fred, falei para o presidente Rossi e em outras oportunidades também. Falei para o presidente Hudson, então, da comissão, falei com o doutor Marcelo e antecipei para os presidentes que assim que baixasse a poeira do festival, os ânimos acalmassem, a partir de agosto, depois da festa de Nossa Senhora do Carmo, eu, prefeitura, iria convidá-los para que a gente fizesse nova discussão do regulamento e também do ato de convocação, chamada desses jurados. Eu não antecipei nada disso, até porque não era a hora, nós estávamos a uma semana praticamente do festival, e qualquer coisa que a prefeitura, que o prefeito se manifestasse com relação a isso, poderia colocar em xeque o festival, poderia colocar em xeque o processo de escolha dos jurados, o processo de julgamento dos jurados, e eu tenho muita responsabilidade com relação a tudo isso. E eu não podia, de jeito nenhum, colocar em xeque qualquer coisa relacionada ao festival. Falei para o presidente Fred, falei para o presidente Rossi, que nós íamos, após o festival, nos reunir com a prefeitura convocando para que a gente pudesse rediscutir alguns pontos do regulamento e alguns pontos da convocação dos jurados, que ao longo desse processo eu identifiquei que acho que não cabem mais, acho até que lá atrás, no passado, podia ser desse jeito, mas não cabe mais, e eu também tenho alguns pontos de entendimento de alguns itens que estão nos blocos e que, na minha opinião, que eu vou discutir com a comissão e com os presidentes, com as duas agremiações, na minha opinião, eles estão no local errado de análise dos jurados por bloco. Mas isso aí nós vamos tratar mais lá na frente. Como eu disse para vocês, na quinta-feira eu tive a informação de possíveis nomes. Eu não tinha as informações dos nomes que estavam sorteados, porque isso aí estava num envelope fechado, e naquele momento já não estava mais apenas com uma pessoa, já tinha mais de uma pessoa com conhecimento desses nomes, então não dá, é impossível nesse momento a gente definir, culpar alguém por isso, porque nesse momento quando eu tive a informação, mais de uma pessoa já tinha a informação dos nomes, não dei, naquele momento, não tomei as providências, porque poderia ser algo desse tipo. No sábado, à noite, dia 22, inclusive quando eu estava no Boi de Rua, do Caprichoso, eu conversava com a Vanessa no dia seguinte, e eu disse para a Vanessa que eu tinha saído bem no início do Boi de Rua do Caprichoso. Vanessa me perguntava o porquê, eu disse, depois a gente conversa e depois a gente vai conversar mais. E eu saí do Boi de Rua realmente porque eu recebi a informação
de que, no sábado à noite, de que a lista teria sido vazada completamente. Confesso para vocês que aquilo ali acabou meia-noite, desmontou meia-noite no boi de rua, recolhi o time de campo e voltei para casa e fiquei conversando, conversando comigo mesmo, pensando como é que poderia ser, que decisão tomar. O que não era uma decisão fácil, confesso para vocês, mas eu não poderia, como prefeito da cidade, colocar o festival em nenhum tipo de cheque e nenhum tipo de desconfiança. Eu tomei as providências para realmente confirmar se esses nomes eles eram realmente os nomes que tinham sido sorteados. Logo pelo domingo de manhã eu confirmei tudo isso e aí eu tomei a decisão junto com a comissão, conversei com o Vanderlei da comissão, conversei com a procuradora do município, no credenciamento e no edital de credenciamento e no regulamento não se fala, é omisso esse caso, não se fala nada com relação a isso e nós tomamos a decisão de fazer um novo sorteio dos jurados que iriam julgar o Festival de Parintins, porque esses nomes que tinham sido sorteados anteriormente, infelizmente e inevitavelmente, já estavam contaminados. Eu não sabia no domingo há quanto tempo já se tinha conhecimento desses nomes, eu não sabia quem tinha conhecimento desses nomes, mas a informação que eu tinha é que os dois bois já tinham o conhecimento dessa lista dos jurados. E aí nós decidimos fazer um novo sorteio. O problema das pessoas, um dos problemas das pessoas é que eles acham que só a mãe deles faz filho inteligente, faz filho esperto. E não é assim no mundo real, na vida real. Não é assim. Nós descobrimos, chegou a informação e nós apuramos. E como prefeito da cidade, com compromisso com a festa, com compromisso com o festival e, sobretudo, com compromisso com o meu povo, as pessoas que confiaram em mim o mandato de prefeito, eu decidi, juntamente com a Procuradoria, juntamente com a comissão, fazer um novo sorteio intacto, sem conhecimento, e para isso, senhores, eu conversei com o doutor Marcelo, magistrado que acompanha a comissão julgadora, que acompanhou o primeiro sorteio, e eu convidei o Ministério Público de Parintins para acompanhar esse novo sorteio. Aqui eu quero agradecer doutora Marina, doutor Ricardo e doutor Ney, que junto comigo compartilharam da minha decisão para que a gente mantivesse íntegra a comissão dos jurados do Festival de Parintins e intacta, inviolável, os nomes dessas pessoas. Convidei doutor Ricardo, convidei doutora Marina, convidei a doutor Ney, que vieram, conversei com eles, e no mesmo dia, domingo à tarde, nós fizemos um novo sorteio com a presença dos promotores de justiça de Parintins. A decisão não foi única e exclusiva do prefeito Matheus. A escolha dos jurados, como foi dito, infelizmente, porque eu gostaria que essa coletiva fosse para a gente dar os números positivos do Festival 2025 para Parintins, mas infelizmente nós estamos tendo que entrar nesse outro assunto, porque eu, enquanto prefeito e enquanto cidadão de Parintins, eu não poderia deixar o meu povo, a minha gente, os investidores, os patrocinadores, todos, sem uma resposta para mostrar o quanto sério nós tratamos o Festival de Parintins. Convidei os promotores que aceitaram e nós procedemos o sorteio nos mesmos moldes do regulamento, nos mesmos formatos do regulamento, fazendo o sorteio com a mesma lista que os presidentes dos bois Garantido e Caprichoso já haviam feito a sua triagem. Da mesma forma como do primeiro sorteio do dia 19, mantendo excluídos os nomes que os presidentes excluíram. E da mesma forma,
excluindo os nomes que anteriormente haviam sido sorteados, porque no nosso entendimento, esses 10 nomes já estavam contaminados, já se tinha contato com eles, porque nós sabemos que todas as duas agremiações correm para que se possa mostrar o melhor do seu boi para todos. E, no nosso entendimento, essa lista dos 10 e possivelmente dos suplentes poderia estar, mas para mim só chegou a lista dos 10 e já estavam contaminados. Nós tiramos esses 10 do sorteio e nós mantivemos excluídos as exclusões que os presidentes fizeram. Ou seja, os nomes que foram para o sorteio são os mesmos nomes que estavam na lista original do dia 19. Os dois presidentes tiveram uma tarde e parte da noite para olhar um por um, item por item, currículo por currículo, documento por documento, e fizeram as suas exclusões. E nenhuma das duas agremiações excluíram os 10 que foram sorteados e mais os seus suplentes. E aí, senhores, eu vou pedir só para ligar e depois, para qualquer dúvida que se tenha, a ata da segunda reunião, ela está aqui lacrada, nós vamos já chegar nesse ponto. Mas eu vou passar aqui para vocês rapidamente só o início para que vocês possam verificar o que eu estou falando para vocês. Ainda agora estava, agora não está, Luiz. Está conectado lá, Luiz, na mesma rede? Cadê o Neto? Já foi aqui, ainda agora deu. Agora não está localizando a TV. Tem que ver se está na mesma rede, Luiz, por favor. Cadê o Neto? Chama o Neto, por favor, alguém. Enquanto isso, nós vamos avançando aqui para a gente não perder muito tempo. Enfim, gente, nós fizemos. Aqui estão os dois envelopes, porque diferente dos anos anteriores. Pegou aqui, pegou. Vamos lá. Só conectando. Tá dando como conectando aqui, Luiz. É bom chamar o Neto, por favor, para ele identificar. Enquanto isso, a gente vai. Bem, enquanto a parte técnica e Luiz diz que não foi possível conectar, então é chamar o Neto. Enquanto isso, nós vamos avançando aqui para a gente não perder tempo. Esse ano, diferente dos anos anteriores, eu pedi para se fazer 2 envelopes, normalmente só é feito um envelope, os 2 presidentes autorizaram, um ficou com o então presidente da comissão naquele momento, o Dr. Hudson, e o outro ficou na minha propriedade, porque, porventura, a gente poderia ter perda, furto, alguma coisa, e aí nós decidimos, eu pedi para que se fizesse 2, e nós fizemos, como vocês podem ver, os 2 estão intactos, assinados e lacrados. Tá? Eu vou abrir e depois, se alguém quiser consultar, já. Bem rapidamente aqui, só para vocês saberem do que eu estou falando, tá? A seriedade que a gente leva realmente para para vocês saberem e terem certeza da nossa seriedade do processo, que a escolha dos jurados, como foi supostamente dito, de forma leviana, realmente, foi colocado sem saber realmente dos fatos. Essa foi a reunião que nós fizemos no domingo. Testando, tudo ok? Certinho? Testando o áudio, ok?
Microfone 2, ok? Voltou. Boa tarde, hoje, dia 22 de junho, domingo, nós estamos aqui no gabinete do prefeito municipal, aqui na prefeitura. Agradecer a presença da secretária de Rosenilce, agradecer a presença dos nossos promotores, doutor Ney, doutor Ricardo, doutora Marina, aqui presente com a gente também. Nós vamos iniciar um procedimento do novo sorteio dos jurados para o Festival 2025, em função de nós termos fortes indícios de vazamento da lista que já foi feito o sorteio no dia 19, na quinta-feira, naquela ocasião, com a presença dos dois presidentes das duas agremiações, Caprichoso e Garantido, também com a presença naquele momento do presidente da comissão julgadora, Bem, doutor eu vou Hudson, avançar um pouco, e porque o também vídeo é naquele longo, momento só com a para vocês presença. saberem do que a gente está falando. Aqui nós fizemos o sorteio como realmente reza o regulamento. E aqui eu vou, depois, a gente pode disponibilizar para todos vocês. Eu só queria realmente mostrar para todos vocês a seriedade com que a gente trata a coisa. E, infelizmente, hoje, a Prefeitura de Parintins e o próprio prefeito de Parintins, infelizmente, o prefeito de Parintins e a Prefeitura e a comissão julgadora foi colocado numa posição de desconfiança dentro de Parintins e para todos que vieram assistir esse festival maravilhoso. Infelizmente, acusações levianas, sem se saber a realidade dos fatos e, principalmente, sem procurar saber a realidade dos fatos e o que realmente tinha acontecido. Deixar bem claro para todos que nos acompanham que realmente eu não avisei os presidentes dos bois do novo sorteio. Mas nós fizemos, como o vídeo está gravado e a ata está assinada por todos os presentes, nós fizemos tudo de acordo com o regulamento nesse novo sorteio, inclusive mantendo excluídos os nomes que os presidentes excluíram e excluindo aqueles que já tinham sido sorteados no dia 19. Eu tomei a decisão de não convidar os presidentes, porque, com todo respeito a todos, e aqui eu não quero ser irresponsável e nem leviano de fazer acusações como me fizeram hoje, e eu não quero ser irresponsável, mas a informação que se tinha é que membros das diretorias também estavam envolvidos. E aqui eu não vou acusar ninguém, porque eu tenho responsabilidade como homem, como cidadão, como gestor público. Mas eu tomei a decisão de não convidá-los. O regulamento ele não exige a presença dos membros de Caprichoso e Garantido. A prefeitura traz os membros de Caprichoso e Garantido a cada ano como uma cordialidade, como uma forma de transparência, como uma forma de seriedade do processo e compartilhar esse momento com todos, porque a gente entende que é importante, mas pelo regulamento não haveria nem necessidade. Eu trouxe mais do que os presidentes, eu trouxe o Ministério Público para acompanhar a seriedade e o compromisso do processo. Partindo daí, os envelopes estão intactos. Se quiserem ter uma solicitação da agremiação do Boi Caprichoso para abrir, eu abro, não tem problema, está aqui a lista. Os 3 envelopes, os 2 do primeiro sorteio do dia 19, lacrados, e também o do segundo sorteio do domingo, dia 22, também assinado por todos e lacrado. E, novamente, eu quero agradecer de coração e também de estrelas. Eu quero agradecer, em nome da Prefeitura de Parintins e do prefeito e da vice-prefeita, a participação dos nossos promotores, que, da mesma forma como nós, queriam o melhor para o nosso festival. Bem, a partir daí, os nomes ficaram comigo e com mais uma pessoa que me ajudou
que é da minha extrema confiança. Da minha extrema confiança. Eu quero agradecer também aqui o Dr. Hudson, que quando soube da situação que eu conversei com ele, o Dr. Hudson colocou o cargo dele de presidente à disposição. Isso é uma maturidade, isso é um exemplo de maturidade, mesmo a gente não sabendo, porque naquele momento nós já tínhamos várias pessoas detentoras dos nomes, o Dr. Hudson colocou à disposição o cargo dele para ficar isento, para ficar de fora do processo, para que todas as apurações pudessem ser feitas. E eu tomei a liberdade de convidar o Vanderlei para ser o novo presidente, pela experiência, pela expertise, né, e por conhecer o caminho desse processo todo. Uma semana do festival, era muito perigoso colocar alguém de fora que não tivesse conhecimento de como funciona essa questão dos jurados interna e externa. A partir desse momento do novo sorteio, eu fiquei com os nomes. Na mesma noite do domingo, eu pessoalmente liguei para cada um dos jurados sorteados. Pessoalmente, eu fiz contato com eles e pessoalmente eu comprei as passagens deles. Eu fiz a compra das passagens. Eu me lembro que na terça-feira teve um dos presidentes que me ligou. Disse: prefeito, eu preciso que o senhor tome cuidado. A informação que eu tenho é que a compra, eu vou ser bem transparente como eu estou sendo com vocês. O presidente, até porque o presidente Fred está aqui, o presidente Rossi me ligou preocupado com o vazamento dos nomes na compra das passagens. E eu disse para o presidente Rossi para ele ficar tranquilo, porque na compra das passagens não tinha vazamento. Eu não podia dizer para ele, mas quem comprou as passagens fui eu. Eu comprei as passagens. Aqui é um chip da gravação, que eu também fiquei com a minha propriedade. Chip da gravação ficou comigo. Todo esse material ficou único e exclusivamente comigo. Agora já é de conhecimento público, eu já posso liberar. Aqui estão os nomes dos jurados que eu fui ligando de um por um dos sorteados com a minha letra. Eu cuidei disso pessoalmente, tá? Ligando, vendo se podiam vir, vendo se tinham disponibilidade de vir para Parintins. Falei da importância, sabia da pressa, da urgência, porque eles precisavam embarcar segunda, no máximo terça-feira, para estar aqui em Parintins na terça ou na quarta. Eu saí ligando para todo mundo e quem fez a compra das passagens fui eu próprio que está falando para vocês. Eu não deleguei mais para ninguém. Então, quando eu disse para o presidente Rossi que era para ele ficar tranquilo com o vazamento na compra das passagens, é porque eu confio em mim. E se eu não confiasse em mim, eu não tinha feito um novo sorteio. Eu comprei as passagens no meu cartão de crédito, eu fiz a reserva dos jurados, eu pessoalmente comprei as passagens e fiz a reserva dos jurados, puxando para mim a responsabilidade do sigilo desses nomes, porque eu não poderia arriscar novamente. E eu não, com todo respeito a todos os envolvidos no processo, confio em todos, mas eu não sabia de onde estava vindo a ameaça, e aí eu puxei para mim, e por isso esses dias de domingo até quarta-feira na apresentação dos jurados foi tão tenso e muitas pessoas não entendiam por que eu estava tão preocupado, se a cidade estava arrumada, se a cidade estava bonita, estava preparada, a cidade estava um sucesso só, todo mundo elogiando tudo em Parintins, e eu naquela pilha, e a Vanessa conversava comigo, e eu dizia para a Vanessa: calma que vai chegar a hora da gente conversar. Nem a Vanessa não sabia, e não é, pelo amor de Deus, desconfiando da Vanessa, porque eu confio muito na Vanessa, mas é porque naquele momento eu precisava ficar comigo essas informações, até mesmo para que eu pudesse conduzir esse processo. E até quarta-feira foi assim. Eu mesmo fiz a reserva dos jurados no hotel, e eu mesmo fiz a compra das passagens de cada jurado pessoalmente, eu mesmo. Chegou um determinado momento, inclusive, que nós tivemos um problema
que eu recebi um e-mail da Gol, porque uma das passagens não tinha sido o pagamento confirmado, mas uma das passagens a jurada teria que ir no balcão do aeroporto, e eu fui saber o porquê. Aí quando eu liguei para o meu cartão e para a companhia aérea, é porque eu tinha feito várias compras de passagem numa única madrugada, e o próprio cartão, como uma medida de segurança, colocou algumas restrições. Mas enfim, eu posso dizer para vocês que o sigilo ele foi mantido porque a informação estava comigo e com uma pessoa que eu realmente confio e que me acompanhou nessa maratona. Enfim, senhores, depois disso, nós trouxemos os jurados. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que recebe os jurados em Manaus só ficou sabendo 2 horas antes do voo. Só o que nós pedimos foi para ficar na terça-feira, na quarta-feira, a partir da quarta-feira, a partir da terça-feira de manhã, ficassem de stand-by, e a cada mais ou menos 2 horas antes da chegada de um jurado, a gente avisava a van para ir buscar e dava o nome da pessoa, de tanto cuidado que eu tive com esse processo. Com relação às impugnações, nesse intervalo, eu tive conversa, como foi dito hoje. Eu conversei com o presidente Fred, eu conversei também com o presidente Rossi. Eu não tenho por que esconder, até porque em nenhum momento nós conversamos nada demais, até porque Fred e Rossi, além de serem presidentes das 2 agremiações, também são meus amigos e eu tenho muito carinho. E eu conversei, como foi dito, mas não conversei apenas com o presidente Fred, também conversei com o presidente Rossi. O presidente Rossi também me ligou algumas vezes para tratar dessa questão de jurados, mas de forma institucional, de forma séria, e em nenhum momento, nem da parte do presidente Rossi, nem da parte do presidente Fred, nem da minha parte, houve qualquer conversa. Com o mesmo cuidado que eu tinha de conversar com o presidente Fred, eu também tinha de conversar com o presidente Rossi. Com relação às impugnações, vamos na ordem cronológica. Quando os jurados chegaram, eu tive a minha conversa, que é tradicional do prefeito com os jurados, explicando a importância. Vanessa me acompanhou nessa conversa, juntamente com o doutor Marcelo Magistrado, explicando a importância explicando para os jurados a importância dessa festa para a gente. A maior conscientização. Confesso para vocês que é impossível de saber se jurado A, jurado B, jurado Z, jurado seja lá quem for, tem algum tipo de ligação, de vínculo, porque nós fazemos a triagem, mas é possível que passe. Tem gente que esconde tudo, tem gente que camufla suas redes sociais, tem gente que nessa época tira, não sei, dizem que tem orientações, indicações, eu nunca vi, eu não posso falar. Eu sou daqueles que eu só acuso quando eu tenho certeza, e tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho certeza, porque muitas delas eu vivi. Inclusive, quando eu digo para vocês que é preciso a gente rever tudo isso, é porque eu vivi, como eu já disse para vocês. Eu tive a primeira conversa com os jurados, juntamente com a Vanessa, e a maior conscientização que eu poderia colocar para os jurados é justamente explicando para eles a importância dessa festa para a nossa cidade. O quanto um julgamento mal feito afeta a nossa gente. O quanto um julgamento errado, equivocado, ele pode trazer de prejuízos para a cidade. E eu fui muito claro com os jurados, com todos. Por sinal, aqui eu quero até me solidarizar com todos os evangélicos, porque para a gente não faz distinção.
todos podem ser fazedores de cultura. Todos podem ser fazedores de cultura. Nós temos vários evangélicos aqui em Parintins que são fazedores de cultura. Por que que não podem ser? Só porque são evangélicos? Evangélicos, católicos, ateus, todos podem ser fazedores de cultura. Então, nenhum preconceito, zero preconceito. E aqui eu quero, inclusive, me solidarizar a todos os evangélicos, porque na nossa concepção todos são iguais e todos têm o direito e têm a capacidade de ser fazedores, sim, de cultura. Nós conversamos e eu explicava para os jurados. Teve um tempo no passado que nós tivemos um descrédito no Festival de Parintins por conta de julgamentos supostamente mal feitos. E a economia de Parintins embiocou. Nós perdemos patrocinadores, nós perdemos turistas, nós perdemos visitantes, nós perdemos investimentos, e isso daí trouxe para o povo de Parintins um prejuízo gigantesco. E eu colocava justamente isso para eles. A importância de se ter um julgamento bem feito, porque a credibilidade dessa festa, ela é fundamental para a sobrevivência do nosso povo. E foi justamente isso que me fez tomar todas essas decisões. Nós recebemos impugnações de jurados dos 2 bois. Os 2 bois reuniram comigo na quarta-feira, se não me falha a memória, antes dos jurados chegarem pela manhã. Os jurados chegaram, se eu não me engano, às 13 horas, foi isso, onde eu li mais ou menos. E pela manhã eu reuni com o presidente Fred, com o presidente Rossi e com o vice-presidente Marialvo, aqui nessa mesma sala. E eu falei para os 2, eu preciso que vocês, eu vou falar um ditado bem popular, eu preciso que vocês tomem cuidado com essa questão dos jurados. Está chegando muita informação para mim de tentativa de assédios, de conjecturas e outras coisas mais. Eu preciso que vocês cuidem disso, porque, infelizmente, as informações que chegam para mim é que são pessoas diretamente ligadas a vocês, aos presidentes, vice-presidentes, à diretoria. E eu preciso que vocês cuidem disso. O festival também depende de vocês. Tivemos essa conversa aqui no gabinete, me pediram para divulgar a lista dos nomes. Eu não divulguei a lista dos nomes. Primeiro, porque o regulamento reza que não é para divulgar. E segundo, porque eu sei que a partir do momento que eu divulgasse os nomes, começava o assédio em cima dos jurados de todo tipo e de toda qualidade. E isso não é segredo para ninguém, nem para mim, nem para nenhum de vocês. Tanto é que, quando eles chegaram, que a gente divulgou a lista dos nomes, as redes sociais deles, que eles me relatavam, eram inúmeros pedidos de aceite para convite, e que eles disseram que já não estavam mais aguentando, já estava travando, dando bug no celular deles de tanto convite para aceite, de tanto direct, e pressão de direct, e pressão de mensagem nas redes sociais. E é justamente por isso que se mantém, pelo regulamento, o sigilo dos nomes, para pelo menos retardar essa pressão que é feita em cima dos jurados. Nós recebemos pedidos de impugnação das 2 agremiações, e a comissão, que é técnica, indeferiu as 2. Uma delas, do garantido, foi para impugnar o jurado Matheus Foster, por ligação com o então presidente da comissão, inclusive com foto do então presidente, por ele já ter sido jurado em Manacapuru, jurado em Manaus e outras coisas mais. Também teve pedido de impugnação do jurado Adriano Leon e também da Joana. O Adriano Leon, o pedido de impugnação foi porque ele fez a reforma de um apartamento dele e o arquiteto, um dos arquitetos que trabalhou nesse apartamento dele, alguns anos atrás, teria sido fiscal do Caprichoso em 2016, e aí poderia ter o vínculo. O regulamento reza que isso não configura o vínculo. A outra jurada, a Joana,
ela fez uma participação, isso aí são os relatos que vieram nas impugnações, tá? Ela fez uma participação em um editorial, ou foi um livro, ou foi alguma coisa assim, de uma colega de academia, e quem teria feito a capa desse livro foi um artista do Caprichoso, com foto, inclusive, do Caprichoso. O regulamento também não proibia e não criava esse vínculo. E nesse mesmo pedido fazia menção ao jurado Guilherme de Moraes, se eu não me engano. Guilherme de Moraes, o Guilherme Marcondes, por ser professor na mesma universidade da Joana. O regulamento também não reza sobre isso. E o Caprichoso pediu a impugnação do jurado Marcos Moreira, porque ele teria feito 2 participações com outro colega de academia, de faculdade, onde eles eram professores. Uma, se eu não me engano, em 2008, a outra, se eu não me engano, em 2016. Nós estamos falando de 9 anos atrás. Se eu não me falha a memória, foi 2016, ou foi 2018? 2016 ou foi 18? 16 e 2008. Onde ele teria sido orientador e orientado, um em cada participação dessa, com essa pessoa, e essa pessoa já teria sido jurado aqui e teria foto dela com uma terceira, uma quarta pessoa que tem foto com integrantes do Garantido. Uma ligação distante. E a gente parte do princípio de que não é a pessoa. São profissionais capacitados, gabaritados, com currículos que foram analisados por todos, inclusive pelos presidentes, e o elo não era com nenhum dos 4. O elo era com terceiros e com quartas pessoas. Por isso foi indeferido. O Garantido, inclusive, entrou com uma ação em 1º grau e em 2º grau, pedindo a anulação dos jurados, e que foi indeferido, tanto aqui em Parintins, na comarca, quanto no Tejam, em Manaus. Na quinta-feira, e eu confesso para vocês que eu só fui ver ontem, na quinta-feira, eu confesso para vocês que só fui ver ontem, tinha uma mensagem no meu telefone com relação à jurada Ilnara. Eu tive o cuidado de, na sexta-feira, inclusive almocei lá com eles, eu estou assim, sendo muito transparente com todos vocês. Na sexta-feira, eu marquei uma reunião com o Dr. Marcelo, com o presidente da comissão, Vanderlei, lá na Casa dos Jurados. Eu já tinha tido com eles uma conversa na quarta-feira, quando eles chegaram. Na quinta-feira, eu fui lá, eram umas 2 horas da tarde, 2h30 da tarde, lá na Casa dos Jurados, porque eu queria ter mais uma conversa com os jurados. Inclusive, não tinha almoçado, cheguei lá, eles estavam terminando de almoçar e eu almocei com eles. E nós conversamos novamente. E eu novamente coloquei a importância dessa festa para o nosso povo e para a nossa gente. E a importância de tudo isso para a economia, para a geração de emprego e para o futuro do nosso festival. Essa era a maior conscientização que eu podia botar na cabeça deles. E eu tive uma conversa em reservado, dentro da sala, com alguns presentes, mas em particular com todos esses que me foram relatados, tanto pelo Garantido quanto pelo Caprichoso. E, em particular, eu pedi deles a seriedade do julgamento das notas. E não parou por aí. Eu tive outras denúncias informais dos dois bois. Acaba que a comissão e a prefeitura, elas não podem eliminar jurados apenas por suposições. Porque o fulano falou que ele é ligado a ciclano. Porque o Beltrano falou que ele foi chamado pela fulana. Eu vi um dossiê na internet esses dias dizendo que a jurada Ilnara teria aceitado de pronto o convite da comissão. Gente, todos aceitaram de pronto. Todos. Na mesma hora que eu liguei, todos aceitaram. Nós tivemos um caso que me pediu meia hora, ele queria vir,
mas me pediu meia hora para conversar com a família, porque a esposa dele estava viajando e ele precisava deixar a filha dele com a família, com os pais dele, para cuidar até a esposa dele chegar. Nós tivemos um outro caso que queria vir muito, mas que não poderia embarcar na segunda-feira, porque ela é professora da FGV, se eu não me engano, e ela tinha um compromisso muito importante na fundação e pediu para embarcar na terça. E eu tive outro caso que o jurado queria vir, de pronto também disse que viria, mas o jurado ele é responsável por um festival na cidade dele e naquela semana do festival teria alguns eventos e ele precisava deixar alguém para poder representá-lo. Mas todos os 10 de pronto aceitaram. Na verdade, teve um que não aceitou, que aí nós precisamos chamar o primeiro suplente. Teve um que respondeu para mim que agradecia o convite, gostaria muito de vir, mas que o convite teria que ter sido formalizado pelo menos com 45 dias antes para ele se programar para vir para Parintins. E teve um outro jurado que não atendeu, eu liguei, mandei mensagem, não atendeu. Como nós estávamos com a pressa que o tempo exigia, eu dei meia hora, 40 minutos, não conseguimos contato, e aí eu chamei o suplente. E quando foi depois, já na madrugada, já de noite, a pessoa me respondeu e eu justifiquei, expliquei a situação, que eu já tinha tido que passar para o suplente, e ele entendeu numa boa. É importante esclarecer tudo isso para vocês. Inclusive, tem uma situação que eu achei muito bacana e que eu vou falar aqui para vocês também. Tem uma situação de uma jurada que é flautista e ela teria suposta ligação com a flautista de uma das duas agremiações que me chegou a denúncia. E eu conversei com ela, e conversei abertamente com ela. Ela me disse: prefeito, eu conheço, mas ela é ela, eu sou eu. O senhor confia em mim que eu vou fazer o julgamento da forma como é para se fazer. E não tinha vínculo, não tinha por que desconfiar. Não era ela, são pessoas capacitadas. E tanto é que o julgamento foi justo dessa pessoa. E assim nós procedemos às 3 noites de julgamento, de forma transparente, de forma séria, jogando muito limpo com todos, da mesma forma como nós estamos sendo transparentes aqui com vocês. Repito para vocês, tem mais um ponto que é importante dizer. Quando foi no sexta-feira, ou foi no sábado, não me lembro, agora já do festival, teve uma publicação de um dos jurados que tinha sido sorteado e que foi cancelado. Eu não sei como foi a tratativa da comissão antes para cancelar a vinda dele, tá? Mas eu mesmo liguei para ele. Eu liguei para ele pedindo desculpas porque da forma como ele colocou nas redes sociais ficou muito ruim para a prefeitura, culpando a prefeitura por desorganização, por um monte de coisa. E aquilo ali eu me senti no dever de ligar, pedir desculpas pelo acontecido e da mesma forma como eu estou sendo transparente com vocês, eu fui com ele. Se nós tivemos um suposto vazamento, nós tivemos que eliminar toda a lista dos jurados, tivemos que fazer novo sorteio, e por isso o seu nome foi excluído da lista. Quero lhe pedir desculpas pelo transtorno, quero lhe pedir desculpas. Convidei para vir como torcedor, como simpatizante do festival, em outros festivais, mas pedi desculpas dele pelo acontecido, porque eu entendo que tem pessoas que são isentas e que são limpas e que gostariam de vir julgar o festival porque nós temos o maior espetáculo a céu aberto do planeta. Enfim, gente, isso foi o acontecimento durante todo esse período e eu me senti na obrigação de esclarecer. Repito para vocês, eu gostaria que
essa coletiva fosse para a gente falar apenas de coisas boas do Festival de Parintins. Mas, infelizmente, eu tive que esclarecer alguns pontos, né, porque a Prefeitura de Parintins e até mesmo o prefeito, eu, fui colocado de uma forma irresponsável, de uma forma imatura e até mesmo leviana, como se o resultado do Festival de Parintins tivesse sido de alguma forma orquestrado, como foi a palavra que foi utilizada. Grave, sério, acusações pesadas que infelizmente aconteceram. Aqui eu quero dizer para todos vocês que nós tivemos um grande festival, independente disso tudo. De parabéns, Caprichoso, de parabéns à Nação Azulada. Eu, inclusive, sou caprichoso, não escondo, falo isso em todo lugar que eu vou. Eu sou caprichoso, sou torcedor do Caprichoso, minha família é tradicional do Caprichoso. Vou para o Garantido, participo das festas do Garantido, mas independente de eu ser caprichoso, eu estou prefeito de Parintins e a responsabilidade fala mais alto do que a paixão que eu tenho por boi, por time de futebol ou por qualquer outra atividade. A responsabilidade do cargo é que norteia os meus passos e norteia as minhas ações. Eu espero ter esclarecido tudo para todos, tanto para a nação vermelha quanto para a nação azul. Reafirmo o compromisso da Prefeitura de Parintins com a seriedade do festival, o compromisso da Prefeitura de Parintins, meu e da Vanessa, em termos um festival maravilhoso em 2026. Quero parabenizar tanto Caprichoso quanto Garantido pelas apresentações. E, se daqui para frente surgirem novos pontos, novas provas, novos indícios, da mesma forma como eu tratei com seriedade até aqui, vocês podem ter certeza que eu também vou tratar daqui para frente. Eu vou abrir aqui para vocês. Estava lacrado, segura aqui nisso, por favor. Segura aqui nisso para não misturar também. O cartão que eu guardei, as 7 chaves. Aqui está a ata que foi assinada por mim, pelo Dr. Hudson e pelo Dr. Marcelo, com os nomes que foram sorteados. Aqui está a ata de eliminação de Caprichoso e de Garantido. Esta aqui assinada pelo presidente Fred e pelo presidente Rossi. Aqui estão os sorteios do bloco A, com os que foram sorteados. E aqui estão os números que foram sorteados pelos presidentes, tanto dos jurados sorteados quanto dos suplentes. Os espaços vazios são os jurados que foram excluídos pelos presidentes. Bloco A. Aqui do bloco B, da mesma forma, os números sorteados, da mesma forma, os marcados com X, S1 de suplente 1 e S2 de suplente 2. Aqui estão os campos vazios dos eliminados. E aqui o bloco C, da mesma forma, os eliminados, os excluídos pelos presidentes. X são os que foram sorteados, os eliminados pelos presidentes, os excluídos do bloco C. Vamos lá. Eu vou tomar o cuidado para não expor ninguém nesse momento, mas aqui está a mensagem que eu recebi na noite. Eu só vou proteger aqui o nome. Aqui está a mensagem que eu recebi na noite com os nomes da lista, quando eu tive certeza que a coisa estava desandando e eu tive que tomar as providências que eu tomei
como prefeito da cidade, para manter a seriedade do processo, para manter a transparência do julgamento do Festival de Parintins e principalmente para manter o compromisso com o povo que confiou na gente. Esse aqui, eu vou abrir logo esse aqui, que é cópia desse daqui. Eu tomei o cuidado de ficar com, com uma cópia. Bota esse aqui de volta aí no envelope, por favor. Esse aqui é a segunda via de igual teor, inclusive é uma cópia de igual teor, mesma coisa do anterior, os númerozinhos ficaram no primeiro, porque só era um sorteado, mas da mesma forma, os mesmos espaços, bloco A, bloco B, também da mesma forma, os mesmos excluídos, e o bloco C também da mesma forma. E esse aqui foi o envelope do segundo sorteio, onde eu já mostrei para vocês o vídeo. Novamente eu quero agradecer a promotoria pública que esteve presente junto comigo nesse momento. E aqui a ata da reunião, assinado por todos, com os novos sorteados. Aqui a ata anterior, que foi a ata que foi usada para fazer o contato com eles e fazer o convite. E aqui na segunda nós já colocamos com o nome, porque só já estávamos nós, os presidentes não estavam mais, então não tinha mais necessidade de camuflar os nomes. Aqui, se vocês perceberem, os riscados são os do primeiro sorteio, que nós excluímos do sorteio, e os com X são os sorteados. Aqui, os mesmos excluídos pelos presidentes. Aqui, os riscados, que foram os do primeiro sorteio. Riscado do primeiro sorteio. Os excluídos pelos presidentes. No bloco B, a mesma coisa. Está aqui. Tudo isso registrado em vídeo. Da mesma forma, os riscados, porque tinham sido, nós excluímos do sorteio, repito, porque a gente entendia que esses já estavam contaminados, no bom sentido da palavra, todos eles riscados, os mesmos excluídos pelos presidentes não participaram, e o bloco C, a mesma coisa, e eu vou deixar com o presidente da comissão para que, se alguém porventura quiser olhar, comparar, qualquer uma das duas agremiações, Caprichoso e Garantido, quiserem tirar suas dúvidas olhando nome por nome, o processo completo, a partir desse momento, já fica com o presidente da comissão para dirimir qualquer dúvida dos dois bois que porventura queiram olhar. Enfim, gente, eu espero ter tirado todas as dúvidas que foram colocadas sobre a prefeitura, sobre a comissão e principalmente sobre mim, porque, infelizmente, as acusações, muitas delas, foram colocadas diretamente para o prefeito municipal. Eu reafirmo para vocês e ratifico que eu puxei para mim a responsabilidade, não poderia ser diferente. Como gestor da cidade, como prefeito da cidade, eu precisava manter o sigilo dos nomes, eu precisava manter a segurança do processo de julgamento, eu precisava manter a confiabilidade dos jurados que iam fazer o julgamento dessa grande festa, e eu puxei para mim a responsabilidade, como eu já relatei para vocês durante toda essa coletiva de hoje. Espero ter tirado todas as dúvidas e estou à disposição para responder o que tiver de pergunta. Oi, boa tarde. Beleza. Boa tarde. Beleza, então. Perfeito. Assim,
na coletiva com o presidente Rossi mais cedo, ele afirmou que está rompida essa relação do Caprichoso com a comissão julgadora que tem o aval, que é comandada pela prefeitura, que tem a responsabilidade da prefeitura. Como é que a prefeitura entende, como é que ela vai lidar com esse processo? E uma segunda questão é também direcionada à questão da comissão, em que ele coloca que existe dúvidas sobre o currículo da jurada e o Nara. A pergunta é como vai ser a relação com o Caprichoso a partir desse momento em que ele anuncia uma ruptura e com a comissão, se é feita a verificação dos dados colocados por os candidatos a jurados dentro desse edital. Obrigado. Olha, Márcio, eu estou prefeito de Parintins e eu tenho uma maturidade suficiente para discutir com todos os entes e todas as instituições de forma institucional. Nós não podemos romper relações com o boi caprichoso e com o boi garantido. A postura da prefeitura de Parintins, e eu tenho certeza da comissão, vai ser a mesma, tratando os assuntos que se precisa tratar com as duas agremiações. Respeito à posição da diretoria, respeito à posição do presidente. Eu tenho certeza que a coletiva e as acusações elas foram precipitadas. Depois dessa minha coletiva, eu tenho certeza que o Boi Caprichoso vai rever a posição deles, porque acusações que foram feitas sem conhecimento, eu tenho certeza que a gente dirimiu aqui. Em nenhum momento eu fui procurado pelo Caprichoso para tirar essas dúvidas de ontem para hoje. Antes dessa coletiva do presidente Rossi, respeito. A postura da prefeitura continua republicana, continua de diálogo com as duas agremiações. Antes de passar para a comissão, é importante que se diga, que eu já falei aqui hoje, mas é importante que se diga que todos os dois presidentes tiveram oportunidade de olhar currículo por currículo, pasta por pasta, de todos os candidatos que estavam ali na caixa para fazer o sorteio. Com o tempo, assim, sem contar tempo, com o tempo necessário. Nós estávamos aqui para isso, com o tempo necessário. Então, esse mesmo currículo também passou pelo crivo dos dois presidentes. Se o Vanderlei quiser complementar, ou o Hudson, que era da época, né? Hudson. Ali. Oi. Eu acho que eu posso responder, que é do meu período. Todos os candidatos, eles, quando se inscrevem, eles assinam, inclusive no ato da inscrição, um termo de responsabilidade por todos os atos dele, que são verídicas as informações que ali eles colocam. A comissão ela faz uma averiguação dentro do que é possível fazer à distância, né? Afinal de contas, a gente não sai país afora pesquisando as pessoas. Então, dentro do que é possível se pesquisar, nós pesquisamos, e em razão disso, que eles assinam um termo de responsabilidade, se responsabilizando por tudo que eles estão dizendo ali. Certo? Vê se tem uma pasta aí dentro da minha... Alexandre, só para constar mesmo, eu fui contemplado com a pergunta do Márcio já e com a resposta, que era com relação à autenticidade do currículo dessa jurada. Obrigado. Boa noite já a todos os colegas. Parabenizar aí o prefeito Matheus e a vice-prefeito Vanessa pela condução justamente do governo do estado, os dois bois, pela realização do Festival Folclórico e também a nossa querida secretária Rosanice. Prefeito, o senhor falou muito também em supostamente, a gente aprende no jornalismo que essa questão de supostamente é quando você joga no ar e também quer tirar o seu de algum empecilho a mais. Vocês chegaram a alguma conclusão realmente que teve o vazamento da primeira lista de jurados para vocês tomarem essa decisão? E isso, se o senhor faz, se o senhor quiser também, se o vazamento partiu das duas agremiações, e quantas pessoas tiveram acesso a essa primeira lista, além da comissão presidida pelo Hudson Correia e os demais? Nessa parte, Hudson, eu não usei o supostamente, nessa parte eu afirmei, vazou.
Inclusive, eu disse para vocês que eu recebi essa lista das mensagens no meu WhatsApp na sábado à noite, quando eu estava no Boi de Rua. Quando eu digo supostamente, é porque eu não tenho a certeza de onde vazou. A partir desse momento, a partir da quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, a lista já passa por algumas pessoas, passa naquele momento, né? Não apenas o Hudson detinha essa lista, eu não tinha naquele momento, mas não apenas o Hudson tinha, já tinha quem comprou passagem, já tinha quem fez a reserva, já tinha a pessoa que recebeu a reserva lá no hotel, entendeu? Assim, a gente não tem como saber nesse momento de onde partiu o vazamento, mas o que eu posso dizer para vocês, e por isso que eu falei para vocês que a gente não tem como ter certeza agora, é que vazou porque eu recebi a lista. E por isso eu tomei essa decisão. E a gente não tem como afirmar ainda de onde vazou. Agora, independente disso, o mais importante nesse caso específico é que, como eu disse, as pessoas acham que só a mãe delas fazem filhos inteligentes e espertos, né? Mas não é assim. Nós descobrimos antes do processo. E aí nós tomamos as providências necessárias para a lista dos jurados continuar no sigilo, como de reza o regulamento. Pela coletiva de esclarecer essas dúvidas, que é importantíssimo para o nosso festival, para a nossa população e principalmente para os torcedores de ambas as agremiações. O senhor disse que o posicionamento institucional continuará sendo de diálogo. Sobre essa questão que o presidente José Amoedo, do Boi Caprichoso, irá apresentar a denúncia de maneira formal no Ministério Público, ele disse que iria até nas últimas instâncias. Como que o senhor vai tratar sobre isso, conversando com ele, ou chamar os dois presidentes para dar um ponto, né, um ponto final sobre essa questão que, querendo ou não, causou um certo ruído no nosso festival? Obrigado. Bem, Gilson, eu respeito a decisão do Caprichoso, como eu respeitaria a decisão do Garantido. Eu sou republicano, eu tenho uma maturidade suficiente para respeitar a opinião das pessoas. Isso não muda o posicionamento da prefeitura. Mesmo que, porventura, isso possa mudar a relação do presidente Rossi comigo, que eu tenho como um amigo, como um parceiro, a relação prefeitura-Boi Caprichoso não pode mudar. Nós precisamos de todos juntos para fazer grandes festivais. Como eu já disse aqui, a nossa cidade depende disso. E não vai ser por parte da prefeitura que esse rompimento vai ter com as instituições Caprichoso e Garantido. Nós vamos continuar tratando com o mesmo compromisso, com a mesma seriedade. Agora, repito, o que eu já falei aqui na coletiva e o que eu disse para o presidente Fred e para o presidente Rossi no dia 19. A gente vai chamar vocês, a prefeitura vai chamar os dois bois a partir de agosto, para a gente rever regulamento, para a gente rever a forma de chamar os jurados, porque eu entendo que é preciso. E essa minha opinião independe desses acontecimentos. Eu conversei com os presidentes ainda no dia 19, no primeiro sorteio. Eu cheguei a ter uma conversa com alguns secretários meus e também relatei a mesma opinião. Eu só tive o cuidado de não falar nada sobre isso antes do festival para não, de forma nenhuma, colocar em risco ou em xeque ou dúvidas o processo do festival. Mas é preciso que a gente reveja. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu me dei o trabalho de pedir para a equipe hoje fazer algumas contas. E aqui, pelo amor de Deus, eu não estou justificando nada nem ninguém porque não cabe a mim. Eu não tenho procuração de ninguém para nada disso, tá? Mas se há jurado, eu escutei muito se falar de ontem para hoje de dois jurados, da Ionara e do Marcos. Se a Ionara não fosse jurada, ainda assim o Garantido ganharia o festival. Se o Marcos não fosse jurado, ainda assim o Garantido ganharia o festival. Se os dois não fossem jurados, e o Caprichoso só pediu a impugnação do Marcos, não pediu a impugnação da Ionara, tá? Só pediu a impugnação de um. E se o Marcos, se a comissão tivesse aceitado a impugnação do Marcos, ainda assim o Garantido seria campeão pelos pontos, é só você fazer a conta. Se os dois não fossem jurados, o Caprichoso ganharia por 2 décimos,
ou 3 décimos, na conta que nós fizemos 2 décimos. Agora, isso a gente está falando de não ter 2 jurados. Se porventura tivesse outros 2 jurados no lugar do Marcos e da Ilnara, e esses jurados tivessem dado 1 décimo a menos para cada item por noite, uma diferença de 1 décimo por garantido, ainda assim nós teríamos empate ou garantido ganhando. E se os 2 jurados, Ilnara e Marcos, tivessem dado 10 para todo mundo, nós teríamos um empate no festival. O que eu estou dizendo para vocês é que, se porventura, hoje eu escutei muito que a culpa do caprichoso ter perdido ou do garantido ter ganho é da comissão, é da prefeitura. E até mesmo foi colocado de uma forma que a culpa é do prefeito Matheus. Mas olha só, se a comissão tivesse aceitado a impugnação do Marcos, que foi o que o caprichoso pediu, ainda assim o garantido seria campeão. Aí eu pergunto, a culpa é da comissão? A culpa é da prefeitura? A gente não sabe o que vem de julgamento. Entendeu? Se teve ou se não teve alguma coisa, tem que apurar. E eu sou a favor de apurar. Tanto que eu estou trazendo tudo para vocês, jogando limpo com o povo de Parintins e com os investidores. Eu não permiti que tivesse lista vazada no julgamento do Festival de Parintins. Eu puxei para mim a responsabilidade, como prefeito da cidade, com responsabilidade com o meu. O que foi feito hoje foi uma irresponsabilidade sem tamanho e de proporções que a gente só vai saber ao longo do tempo. O que foi feito hoje na coletiva foi de uma imaturidade, de uma irresponsabilidade que pode ter proporções para a cidade de Parintins gigantescas. E o que eu estou fazendo aqui hoje é repondo a verdade para o Festival de Parintins caminhar firme, seguindo em frente, avançando e crescendo cada vez mais. Olha só, repetir para vocês. Se a prefeitura e a comissão tivesse aceito a impugnação do Marcos, ainda assim o garantido seria campeão com aquelas notas que estavam lá. Tem que achar os culpados. Não dá para dizer que é a comissão. Por gentileza, quando o senhor assumiu, né, a responsabilidade de ligar convidar os jurados, fez a compra da passagem, o senhor trocou de agência? Eu comprei, pessoalmente. O senhor trocou de agência? Eu comprei no site. Eu comprei no site. Né? Eu conversei com cada um, certo. Eu vi a origem de cada um, de que cidade eles iam sair. Euzinho comprei no site da Azul, da Gol e da TAM. Eu, Matheus, com o meu cartão. Não teve agência. E o hotel? Eu fiz a reserva no hotel. Eu, Matheus, junto com uma pessoa Mas que eu confio. confio. Foi o mesmo hotel que tinha sido reservado para Outro hotel. Ah, tá. Só isso. Nós obrigado. tomamos o cuidado até de mudar o hotel. Obrigado. Não sei como é que depois eu vou pagar essa conta do cartão, mas eu comprei no meu cartão. E mostrei os comprovantes aqui para vocês. E o hotel foi outro hotel. Eu nem coloquei no mesmo hotel. Hã? Não teve agência no meio. Prefeito, só já uma, da minha parte, Não, pelo menos. A prefeitura. Eu estou aqui para responder o que tiver de dúvida. O senhor já informou que a partir de agosto vai iniciar então uma nova discussão em relação à questão do regulamento, a essa forma toda. Mas a minha pergunta é: a prefeitura abre mão da responsabilidade por essa questão relacionada à comissão jogadora? Márcio, isso é uma discussão que a gente tem que ter com todos os entes, com o Caprichoso, com o Garantido, com o governo do estado. Eu quero o melhor para a cidade, eu quero o melhor para a festa, eu quero o melhor para o festival. Se a decisão for de não ser com a prefeitura, eu não tenho vaidades na minha vida. Eu não tenho vaidade no meu cargo. Não é escolher os jurados que vai me fazer maior ou melhor, maior ou menor, melhor ou pior prefeito. Entendeu? Não é isso que vai me fazer uma pessoa melhor ou pior. Eu não tenho vaidades. Se nós chegarmos à conclusão lá na frente de que esse é o caminho melhor para o festival, a gente conversa. Agora, eu quero ter a certeza de que quem vai cuidar disso vai ter o mesmo compromisso que eu tive esse ano. Porque o que eu fiz foi compromisso com o festival e com a comissão julgadora.
Eu preciso ter a certeza. Por quê? É a minha cidade que está em jogo. É o futuro do meu povo que está em jogo. É a renda, emprego que o festival gera. E nós já tivemos momentos no passado de Parintins onde não estava com a prefeitura, e que nós tivemos períodos desastrosos para o Festival de Parintins por conta de descredibilidade de jurados. O que eu defendo não é mudar. O que eu defendo, repito, conversei com os presidentes, é que a gente tem que rever a forma de convocar, de chamar e de trazer os jurados, tá? Inclusive com a possibilidade, isso eu escutei hoje do presidente Rossi, e eu também compartilho dessa ideia, eu falei, hoje de manhã eu estava conversando sobre isso lá em casa, e eu falei, inclusive, uma das possibilidades de fazer um jurado por noite. Isso aumenta o custo, mas é questão de se conversar. Eu também sou adepto dessa ideia. Essa é uma das possibilidades de se ter um jurado por noite mantendo o presidente da comissão. Essa é uma das ideias que eu compartilho. Eu tenho mais de uma. Essa é uma delas para a gente discutir a partir de agosto. Mas, bem, gente, eu estou à disposição se tiver mais alguma pergunta. Bem, eu quero agradecer todos vocês, quero agradecer todas vocês por estarem aqui com a gente. Repito, independente dos últimos acontecimentos, o Festival de Parintins foi um sucesso. Repito, em números extremamente positivos para o festival, em números extremamente satisfatórios da festa, tanto de caprichoso, quanto de garantido, quanto de investimentos, quanto de legado. Como eu já disse para vocês, nós tivemos obras, investimentos e ações que ficaram de legado para a cidade de Parintins. Esse ano não teve muito aquele negócio de que vamos fazer as coisas só para o festival. Nós fizemos as coisas para Parintins, investimentos para Parintins. Esse ano, pela primeira vez, nós contratamos 30 guias turísticos formados em Parintins, no CETAM, para orientar turista, pessoas capacitadas que treinaram e estudaram para aquilo ali. Então, da mesma forma, outros investimentos nós fizemos que ficam realmente em definitivo para o povo de Parintins. Eu quero aqui novamente agradecer a parceria do governo do estado na estruturação da cidade. Eu quero novamente aqui agradecer o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo Celso Sabino, em nome dele agradecer ao presidente Lula pelo aporte financeiro para os bois, mas mais do que isso, pela a consideração que eles têm com o Festival de Parintins. Eu quero agradecer aqui toda a nossa bancada federal, em nome do senador Eduardo Braga, em nome do senador Omar Aziz, que são grandes parceiros de Parintins, mas todos os deputados federais. E eu quero agradecer de forma carinhosa e muito, muito especial o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, que vieram para Parintins, brincaram, se divertiram, festejaram, já estão com planos de fazer uma casa aqui em Parintins, quer dizer que eles querem, realmente gostam da gente, e isso tudo tem um ganho gigantesco de investimentos para o povo de Parintins para os próximos anos. No mais, agradecer a todos que vieram, todos que nos acompanharam, e a Prefeitura de Parintins e a comissão seguem à disposição para tirar qualquer dúvida que possa vir a ter e apurar qualquer irregularidade que possa aparecer. Nós não vamos nos omitir de nada. O que tiver que apurar, nós vamos apurar, e o que tiver que esclarecer, nós vamos esclarecer. Obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, gente.